Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, em mais uma aula nossa pelo Grupo Educacional Favene, na disciplina de Literatura Portuguesa. Hoje com a aula de número 8, a aula derradeira de nossa disciplina, em que trataremos sobre o arcadismo. Cabe lembrarmos, nesse momento, o percurso já realizado por nós até aqui. Então, nós estamos aqui concluindo que a gente pode, de certa forma, chamar de primeiro momento da literatura portuguesa, com o período do arcadismo, um importante período, obviamente, como todos os outros, de uma marca crucial para o movimento da literatura portuguesa como um todo, considerando a história da literatura portuguesa. Ok? E a partir dessa aula, então, como toda aula, nós temos três objetivos principais, que são por cada aula, como nós já estamos acostumados, e nós vamos apresentar esses três objetivos aqui. Nessa nossa aula de hoje, então, os objetivos de aprendizagem, como sempre são estabelecidos três objetivos de aprendizagem, e como podemos ver aqui, todos eles voltados exatamente para a compreensão desse movimento literário, uma vez que nós estamos aqui, né, na nossa aula derradeira, concluindo esse estudo, esse primeiro momento da literatura portuguesa. Vamos chamar de primeiro, lógico, não é o primeiro momento da literatura portuguesa, mas o que acontece? O período literário seguinte, que é o romantismo, ele é o primeiro movimento literário que se estabelece a partir de uma mudança significativa, ou seja, é como se fosse ali, no romantismo nós temos o início da modernidade, da era moderna. Então, nós compreendendo esse movimento literário que vai passando pela Idade Média e entra nos processos próprios do renascimento cultural. E aí depois, todo esse movimento, ele vai chegar finalmente à era moderna, à modernidade. E na era moderna, o primeiro movimento da era moderna é o romantismo, que é o movimento seguinte ao do arcadismo. Então, basicamente, nós podemos compreender que a nossa disciplina fez um tour aí pela literatura portuguesa, chegando até o movimento precedente à era moderna, compreendendo que na literatura portuguesa 2, os estudos começam a partir da era moderna, em que, se tratando de movimentos literários, nós começamos no romantismo e vamos chegar até o modernismo, que é um movimento literário diretamente vinculado à modernidade, depois o que se chama de pós-modernismo. Por isso, nós dissemos que o arcadismo encerra um ciclo, na medida em que o movimento seguinte, a partir do movimento seguinte, já teremos o primeiro movimento literário, a partir do que se estabelece como a era moderna. Nesse sentido, os três objetivos de aprendizagem: primeiro, descrever as características do contexto em que o arcadismo surgiu em Portugal. Temos sempre esse olhar contextual, ou seja, contextualizarmos o movimento literário, contextualizarmos esse acontecimento literário, porque é justamente esse contexto que vai possibilitar que nós compreendamos de forma mais completa o movimento literário em si. Nós não podemos fazer a leitura de um texto literário, na verdade, texto algum, né? Não se deve, não se recomenda fazer leitura de um texto literário desconsiderando o contexto em que ele foi produzido, porque a partir daí você corre o risco, se você não considera o contexto em que o texto foi produzido, você corre o risco de imputar-lhe interpretações indevidas. Por isso esse estudo contextual que nós sempre fazemos. Depois, a partir dessa contextualização, identificarmos um pouquinho essa correlação entre a produção clássica e a arcade, tanto que o arcadismo ele também vai ser nomeado de neoclassicismo, por neoclassicismo. Nós vamos ver depois, justamente porque se trata de um diálogo, ou de mais até do que um diálogo, trata-se de um retorno, uma tentativa de retorno ao clássico. Justamente, então, nesse sentido que nós podemos compreender essa relação clara, direta e evidente entre as produções literárias clássica e arcade.
Por fim, identificar alguns autores, né, em geral, e até fazermos a leitura aqui de um escritor que nós podemos considerar dentro da literatura portuguesa o escritor mais importante daquele momento. Ou seja, é lógico que quando nos referimos a um escritor como mais importante, mais relevante, estamos tratando de estudos, de juízos, de valor atribuídos a partir do estudo, né? E nesse sentido, nós teremos sempre escritores que vão se destacar. Sendo assim, vamos nós com o objetivo de desenvolvermos esses 3 objetivos aí. Começando com a compreensão do contexto em que se dá o arcadismo em Portugal. Vamos relembrando, então, o percurso que nós fizemos aqui do estudo da literatura portuguesa. O último movimento que nós vimos foi o Barroco, e aí depois do Barroco nós chegamos finalmente ao arcadismo. Bom, o arcadismo vai ser um período literário que ele vai ser marcado por algumas dissonâncias entre os autores, né, dissidências, ataques, ou seja, nós teremos um movimento de autores, e se tratando do contexto do arcadismo português, nós teremos um movimento de autores que vão fazer um levante contrário ao arcadismo. Então não há aí um consenso nesse sentido, uma vez que geralmente no período literário você vai ter um grupo de autores que vão caracterizar aquele período literário, vão caracterizá-lo a partir das características em comum, a partir a partir do fato de que esses escritores, né, eles comungam dos mesmos valores, estamos falando de valores literários e artísticos, né, obviamente. O arcadismo vai ter essa peculiaridade, né, vai marcar o arcadismo português, que vai ser um destaque no arcadismo em Portugal. O outro aspecto aqui do contexto é o iluminismo francês, que aí nós vamos identificar como um fator contextual de Portugal, mas não só de Portugal, né, de toda a Europa. E há uma correlação muito direta entre o processo do iluminismo com o arcadismo, justamente porque o que o iluminismo vai destacar e que vai ser muito marcante no arcadismo? Justamente a presença destacada da ciência, da razão e do progresso. Esses 3 elementos que o iluminismo francês, o movimento do iluminismo, ele vai destacar, ele vai trazer, ele vai evidenciar, valorizar esses 3 fatores, ou seja, a valorização desses 3 fatores vai culminar diretamente no que teremos como uma produção literária arcade. Lembrando aqui o fenômeno então, do iluminismo que ocorre no século XVIII, é um fenômeno filosófico, e ele vai propor, né, uma nova perspectiva de sociedade, de existência. Por que o termo iluminismo? Esse termo ele surge em contradição à Idade Média, que vai ser considerada aí a Idade das Trevas. Lógico que hoje já se questiona essa alcunha dada à Idade Média. Lógico, é um período em que toda a produção, e por isso a Idade Média é caracterizada à época por alguns pensadores como Idade das Trevas, porque toda a produção artística e cultural ela passava pelo crivo da religião. E aí alguns vão considerar que tanto que vem o termo renascimento cultural, de que nós falamos também, sobretudo estudando o período passado que foi o Barroco. Por que renascimento? Porque considerava-se que a cultura estava morta durante a Idade Média. É lógico que aí há um juízo de valor, havia produção cultural sim, havia produção artística sim, embora ela estivesse sim atrelada aos preceitos religiosos. A partir daí, então, o fato de nós termos uma produção cultural e artística presa, limitada aos preceitos religiosos, vão surgir essas categorias como Idade das Trevas, né? Enfim.
ou o período da morte da cultura. E o termo iluminismo vem justamente para poder demarcar uma diferença a esse considerado período das trevas, ou seja, o iluminismo, que é um processo que também se dá a partir de uma consequência do renascimento cultural, é como se a cultura voltasse a ser iluminada, é como se o ser humano voltasse a se iluminar. Se iluminado por quê? Pela razão, né, pelas ciências, pelo progresso. É lógico que essa noção de razão enquanto luz, né, e aí por isso nós vamos entender todo o processo aqui de retomada do clássico, essa vinculação da razão enquanto luz, iluminação, ela é platônica, né, ela está em Platão. É só lembrarmos aí do mito da caverna. Já fica a dica aqui, procurem. O mito da caverna está descrito lá na obra A República, de Platão. Fica a dica de leitura. É um livro que vocês conseguem encontrar até pela internet. Enfim, nas mais diversas bibliotecas. O livro A República é um trecho em que Platão vai trazer o mito da caverna. E aí, no mito da caverna, o que o Platão propõe? Ele propõe uma história, lógico, mitológica e alegórica, né? Ela é uma alegoria, essa história, em que nós teríamos uma caverna, e nessa caverna haveria algumas pessoas que moravam nela, os habitantes dessa caverna. E eles estavam com o olhar sempre voltado para o fundo da caverna. Lógico que eu estou resumindo aqui de forma muito simplória, obviamente. Então nós temos ali os habitantes da caverna que estão olhando sempre para o fundo da caverna. No meio da caverna, atrás deles, há uma fogueira. E aí, o que acontece? Essa fogueira, ela, a partir das imagens que vêm de fora também, ela vai projetar sombras no fundo da caverna. E esses habitantes estão sempre olhando para o fundo da caverna, olhando para as sombras. Então, veja essa ideia da escuridão, né? Da ausência de luz, e aí eu enxergando sombras. Observe como essa visão está diretamente vinculada à ideia da idade média como idade das trevas. Então, treva é isso, a escuridão, é a ausência de luz, é um ambiente noturno, soturno. Em determinado momento desses habitantes, é como se eles estivessem acorrentados, só conseguisse olhar para o fundo da caverna. De repente, um desses habitantes ele consegue se desprender dessa corrente, ele se vira para a abertura da caverna, ele sai da caverna, ele descobre que há todo mundo, né? E ele sai da caverna e logo ele é iluminado, ele vê a luz do sol. E até Platão descreve como que é um processo, né, dolorido. A princípio não se consegue olhar diretamente para a luz, vai se olhando aos poucos, e aí, de repente se descobre um mundo a mais do que se olhava para o fundo da caverna. E esse habitante ele volta para dizer para os outros que aquilo ali, a sombra, não é o real, que é um real lá fora, ele acaba sendo, né, sacrificado pelos demais habitantes. Na alegoria platônica, esse habitante que escapa da caverna e encontra a luz seria o filósofo. E a luz, para Platão, se dá através da razão. Então, o raciocínio ele vai iluminar a minha visão, meu modo de ver o mundo, de enxergar, meu modo de ser. Observe como há uma vinculação direta entre essa ideia de luz e iluminismo, porque o iluminismo, enquanto movimento, ele vai justamente trazer à tona essa valorização da racionalidade, a valorização da razão, que esteve durante muito tempo subjugada aos preceitos religiosos. Ou seja, o ser humano volta a ser iluminado pela ciência, pela razão, pelo progresso. E aí, de certa forma, eu quis trazer para vocês o mito da caverna, justamente para nós entendermos essa correlação entre o arcadismo e o período clássico, a antiguidade clássica. Né? Em Portugal, o arcadismo ele é marcado pela fundação da Arcádia Lusitana, em 1756, que é a fundação da Arcádia Lusitana, que se assemelha à Arcádia Romana, que foi fundada em Roma em 1690. O que eram as Arcádias? Dentro do arcadismo, dentro da própria Roma,
As Arcádias são ambientes de estudo, de leitura, de cultivo da poesia. Há uma referência direta ao mito da Arcádia. Depois eu vou trazer para vocês aqui. Tudo bem? Então, o que eram essas Arcádias no arcadismo? As Arcádias eram ambientes para produção literária. Observe como há um excesso de artificialização, né? Ou seja, você tem os ambientes acadêmicos para a produção de poesia, para a produção de literatura, tudo muito racionalizado. Observem como nós podemos notar que o arcadismo ele está questionando diversos preceitos do próprio barroco. Ou seja, a poesia barroca era o sujeito em conflito, trazendo ali para os seus versos todo aquele conflito que ele estava vivendo. E o conflito não era o conflito de razão, era o conflito da emoção, o conflito da sensação, o conflito das sensações, das emoções. Aqui não. Aqui é a racionalidade. Há um ambiente, as arcádias, ambientes onde se vai discutir academicamente, se produzir a literatura. Por isso, o arcadismo é, de fato, uma ruptura com o pensamento barroco. Então, rompe-se de vez com o pensamento barroco, uma vez que a perspectiva barroca ela não se volta para essa racionalidade. Vamos relembrando, o sujeito barroco é aquele sujeito atormentado, atordoado, dividido entre alguns valores, né, os valores divinos e os valores terrenos, entre a vida terrena e a vida divina. O que o arcadismo ele vai romper com essa perspectiva? Por quê? Justamente porque o arcadismo ele considera que a poesia barroca ela, na verdade, é um desequilíbrio, uma decadência dos valores clássicos. Como se o barroco ele declinasse os valores clássicos. Lembrando que clássico aqui, pessoal, refere-se à antiguidade clássica. Tá? Nós já discutimos esse termo em outra aula. Então, você tem um clássico que significa aquilo que é reconhecido, aquilo que possui um reconhecimento, aquilo que é referência, cânone. Nós temos o clássico, que é o que se refere à antiguidade clássica. Desse clássico que estamos falando, da antiguidade clássica. Ora, o arcadismo vai entender que a poesia barroca ela rompe com os valores clássicos, com os valores da antiguidade clássica. E rompe trazendo esse desequilíbrio desses valores. Lembrando que os valores clássicos pressupõem equilíbrio por si só, o equilíbrio da razão. A partir disso, o que o arcadismo propõe? Um restabelecimento da supremacia da poesia clássica. Observe que é escancaradamente, assumidamente, um retorno ao clássico. Ou seja, o arcadismo está preocupado em resgatar os valores clássicos e produzir uma poesia clássica que será suprema. Nesse sentido, é uma negação de qualquer outra produção poética que não se enquadrasse nos preceitos clássicos. Como tínhamos falado das Arcádias, Arcádia lusitana, Arcádia é esse ambiente de produção literária, discussão literária lusitana, porque se refere, né? Lusitana é um termo, como já dissemos também, que se refere a Portugal. De onde vem essa ideia de construir uma Arcádia, um ambiente? Olha, vejam bem, constrói-se um ambiente físico, de fato, onde se vai discutir, produzir poesia, e o nome desse ambiente é Arcádia. Por que desse nome? De onde vem isso? É uma referência mitológica. Ou seja, Arcádia era mitologicamente falando, no âmbito da mitologia, era um espaço onde se convivia em contato com a natureza. Então, você tinha nesse espaço as figuras divinas da divindade pagã, e essas divindades estabeleciam ali uma vivência harmônica, em que havia, primeiro, um convívio direto com a natureza, essa interação com a natureza, e ali havia plenitude poética, ou seja, batalhas de poesia, inclusive. Esse ambiente mitológico, pensado, chamado de Arcádia, vai ser inspiração para as Arcádias do arcadismo. Por isso o arcadismo, Arcádia,
desse movimento literário. Ou seja, vamos criar ambientes, espaços de produção literária, de plenitude poética. Entretanto, essas Arcádias do período literário do arcadismo, elas não serão um espaço natural, não serão um campo aberto. Tá? É aí que entra todo esse processo de artificialização. Ou seja, você tem um ambiente próprio para o fazer poético, que se vai encontrar, se vai discutir poesia, ou seja, há um excesso de academicismo, uma vez que a poesia ela pode e acontece sim nos espaços acadêmicos, mas não só. Não há uma delimitação, não há espaços. Grandes escritores surgem de onde menos se espera. Há grandes escritores na academia? Sim, também. Mas não é uma premissa necessária. Não são só os estudiosos das letras que se tornam escritores. Pelo contrário, nós temos grandes escritores aí que não passaram pelos estudos da letra. Vejam, não é que não possa haver essa correlação, sim, mas a poesia ela acontece, a poesia é um acontecimento, né? Ela pode surgir dos mais variados ambientes. Então, quando você pensa um ambiente criado justamente para a produção literária, um ambiente onde se há esse direito dessa produção poética, ali nessas condições há um excesso de artificialização. Mas o que importa aqui é compreendermos esse termo arcade de onde vem. Então, a arcade mitológica é justamente na mitologia grega um espaço governado por alguns deuses em que havia uma convivência harmoniosa entre o homem e a natureza, o campo. E ali se produzia poesia, justamente devido ao contato com a natureza. Esse contato com a natureza que permitia a produção poética. Nesse sentido, o arcadismo ele vai retomar os clássicos, é um retorno aos clássicos. Ele vai, inclusive, imitar os modelos greco-latinos. Então, quando falamos de antiguidade clássica, que é um período da história, nós estamos falando lá de Grécia e Roma. Okay? Mais precisamente a Grécia Antiga, Antiguidade clássica, Grécia Antiga. Depois Roma toma a Grécia e, de certa forma, Roma era um país bélico muito forte e vai tomar a Grécia, mas a Grécia era um país de muita produção cultural. Então, isso acaba, de certa forma, influenciando a própria Roma. O que nós vamos encontrar nessa poesia arte? Elogio à vida simples. Observem que essa característica diretamente ela se relaciona com os excessos, ela se relaciona de forma, lógico, questionadora, ela se relaciona a partir do questionamento com os excessos do barroco. No barroco era o excesso, o exagero, a intensidade. No arcadismo não, elogia uma vida simples, a simplicidade. Por quê? Porque a simplicidade ela se vincula diretamente à razão, ao exercício da razão. Os exageros ocorrem no espaço da emoção, no espaço da razão é a simplicidade. É justamente o comedimento, né? Uma postura comedida, controlada, tudo bem? Culta a natureza, e nós compreendemos isso até pela própria referência mitológica, a Arcádia mitológica, nesse sentido de que a natureza é considerado aí o ambiente, né, um ambiente da possibilidade poética. Exaltação das virtudes morais, justamente porque essa noção de virtude moral está diretamente vinculada à razão. Aqui nós voltamos à antiguidade clássica, sobretudo em Platão. Essa noção de virtude, quem estabelece é Platão. Né? Podemos pensar em Platão e Sócrates, mas é justamente a filosofia platônica que vai estabelecer essa noção de virtudes. Mas a virtude ela é relacionada a quê? Relacionada à razão. Okay? E aí, quais são as virtudes, por exemplo? O bom, o belo. Ora, esses conceitos, né, eles se dão a partir do pensamento platônico da razão. O que é bom, o que é belo, o que é correto é aquilo que se dá dentro do espaço da virtude. E a virtude se dá a partir da razão.
A virtude moral é justamente eu colocar a razão a exercício da moralização, conseguir controlar as manifestações que não sejam racionais, que sejam puramente ou que sejam emocionais ou corpóreas apenas, né, eu passá-las pelo filtro da razão. Isso seria virtude moral. E quando eu passo pelo filtro da razão, eu consigo manter os valores morais. Tá. Fuga da cidade para o campo, aqui como já falamos, justamente porque o campo vai ser considerado esse ambiente propício para a vida, propício para a existência, uma existência harmônica, e aí você vai ter o desprezo do luxo, justamente porque o espaço urbano é esse espaço do luxo, do excesso, de que o barroco tanto gostava. Então o arcadismo ele quer desprezar o luxo, as riquezas, a ambição. E em relação à estrutura literária, os modelos antigos, ou seja, da antiguidade. Tá? Então, separação dos gêneros literários. Os gêneros textuais muito bem definidos, né? Fim da rima, metros simples, então a metragem do poema é simples, nada muito rebuscado, como era no Barroco, por exemplo. O despojamento do poema, uma linguagem mais despojada, mais simples. Não há aqueles exageros, não há aquela complexidade do Barroco. O Barroco tem o que nós chamamos desse hermetismo, o próprio jogo de palavras demonstra muito isso, você ficar jogando com as palavras, então você cria uma complexidade, não há simplicidade ali, a simplicidade fica a cabo do arcadismo. E a valorização da mitologia, lógico, se eles voltam aos clássicos, o que os clássicos produziam culturalmente, enfim, e até com aspectos, hoje chamaríamos de religioso ou coisa do tipo. Então, mitologia. Uma outra característica marcante do arcadismo é a adoção de pseudônimos pastoris, ó, pseudônimos. Vamos entender a palavra a partir da sua etimologia. Pseudo, falso. Nimos, nome. Então, nomes falsos. Bom, então o que nós vamos encontrar muito no arcadismo? Os escritores adotam pseudônimos, né, nomes falsos, eles são pseudônimos pastoris. Ou seja, o eu lírico, né, a voz que fala no poema eu lírico, é de fato um pastor, que vive ali, né, no campo, contexto da natureza, uma vida campestre, bem bucólica, um ambiente habitado por deuses e ninfas, né, esse é o sujeito que aparece. Essa característica é muito marcante no arcadismo, vai ser considerada como um fingimento poético. É lógico que, se fôssemos discutir a fundo essa noção de fingimento poético, né, nós vamos perceber que a gente pode chamar de fingimento poético, de certa forma acontece nos ambientes de leitura, não muito normalmente, mas na própria literatura, né, e aí lembrando Fernando Pessoa, quando ele diz que o poeta é um fingidor, mas o que se chama de fingimento poético? Porque justamente essa postura de criar um nome falso, né, e assumir essa persona falsa, para poder apresentar uma vida também falsa, né, esse contexto com a natureza, esse espaço enviado por deuses e mitos. Sobretudo esse contexto com a natureza não é algo comum à época. Sobretudo os escritores. Então você tinha escritores que iam falar de cuidar das ovelhas, enfim, cuidar do roçado, sem nunca ter pisado, né, no campo. A partir daí que vai se estabelecer essa noção de fingimento poético. Resumindo então, o arcaísmo ele é pastoril, então ele representa essa vida pastoril, né, essa vida do pastor, enquanto aquele que cuida da terra, né, enfim, essa vida então do campo pastoril, e é uma literatura que se volta para o campo. Por quê? Porque a natureza representa o ideal de simplicidade e harmonia. Muito curioso isso, por quê? Vejam bem, no momento em que há uma idealização do progresso,
nós vamos automaticamente perdendo a simplicidade e a harmonia. Quer dizer, progresso não é simplicidade. E justamente o exagero barroco. E, nesse sentido, o espaço natural ele passa a ser um espaço mais simples, mais harmônico. E aí, pensando em autores de obras árcades, o material traz uma relação bacana de escritores. É interessante que vocês deem uma lida ou relida para quem já leu, para poder estabelecer bem. E aqui nós vamos tratar um pouquinho do que seria considerado o maior poeta português do século XVIII, Manuel Maria de Barbosa do Boccaccio. O que é curioso no Boccaccio é o fato de ele ser um poeta de transição. Tá? Então, ele está no arcadismo, ele adota o pseudônimo arco, de Eumano Sadino, mas ele também já está com o pé no romantismo. Talvez vocês podem se perguntar, mas nós estamos estudando o arcadismo ou o romantismo? O arcadismo. Então, por que falar de um escritor que está na transição? Justamente porque essa é a marca de grandiosidade do escritor. Quando, eu não sei nem se isso é plenamente possível, mas quando você fala de um escritor que tem as características tais, que se enquadram plenamente naquele período literário, nós estamos falando de uma produção, né, talvez limitada e tudo mais. Nós temos muitos escritores que pertencem a determinados movimentos e eles até comungam com essas características do movimento, tanto que o Boccaccio está na transição, ele comunga com o arcadismo, mas que não pairam, são escritores que comungam com as características com o movimento da sua época, porque são sujeitos da sua época, mas que têm impressão própria, marca própria. Eu posso citar um exemplo brasileiro, o Machado de Assis. O Machado de Assis inaugura o realismo no Brasil, mas a sondagem que poderíamos chamar de sondagem psicológica, que é a abordagem, que é a produção, perdoe, que é a produção que a obra do Machado de Assis produz, extrapola o que nós entendemos, né, compreendemos enquanto realismo. Mesma coisa, o Boccaccio, então, ele extrapola um pouco, né? Ele faz essa transição e acaba conseguindo alcançar um pouco além. Bom, as características principais do Boccaccio, nós temos aqui, ó, amor idealizado. Nós vamos observar que já há, né, elementos muito presentes do romantismo, até porque está nessa transição. Mas como ele é um escritor do século XVIII, lógico, ele está no momento do arcadismo e não vai deixar de dialogar com o arcadismo, mas é a sua grandiosidade porque ele vai além. O amor idealizado, essa idealização do amor, o amor que é perfeito, o sofrimento existencial, essa angústia, então, do existir, né, esses dilemas que se estabelecem na própria existência, confissão amorosa, né, já é uma temática também muito pezinho no barroco, temática da morte, racionalidade, racionalidade arcade. Sentimentalismo romântico, aqui já cai, né, de cabeça no romantismo. Ideal de liberdade também é romantismo. Individualismo, romantismo. Caráter satírico, erotismo, crítica sociopolítica, anticlericalismo, bucolismo, referências greco-latinas, reverência, ironia, elementos anedóticos, espírito de transgressor. Então, observe aí, né, quantos elementos o Boccaccio consegue unir na sua produção literária. Por isso, grandioso, por isso considerado o maior poeta português do século XVIII, ou seja, justamente pela pluralidade da sua obra. Aqui nós temos um poema dele, para nós identificarmos um pouquinho essa prática literária. Seu manto desdobrava a noite escura e arrando o charco o lobo na espessura. Vociferando os ares atroavam, do trabalho diurno já cessavam. Os rudes, vigorosos camponeses. O vaqueiro cantando atrás das redes, após as cabras. O pastor cantando, iam para as malhadas caminhando. Tudo jazia em paz, menos o triste, desgraçado é humano, aqui infeliz, pernicioso amor, Deus, crueldade. Lógico que é só um trecho do poema, então observe essa ambientação bucólica, né? A rã, o charco, o lobo, né? As cabras, né? O vaqueiro, os elementos todos aí dentro dessa composição poética. Um outro poema aqui também do Boccaccio, de suspirar em vão já fatigado, dando trégua a meus males eu dormia,
Eis que junto de mim sonhei que via da morte o gesto livre e mirrado. Curva foice, né? Foice, escrito se pronuncia foice. Curva foice no punho descarnado, sentava cruel e me dizia: eu te venho terminar a tua agonia. Eu venho terminar a tua agonia. Morre, não peneis mais, ó desgraçado. Observe essa perspectiva da vida como uma agonia, né? Da morte como uma possibilidade de fim dessa agonia. Quis ferir-me, de amor foi atalhado. Então, quer dizer, houve a morte veio para tomar o eu lírico que ele devolveu com amor. Que amar, armado de cruentos passadores, aparece e lhe diz com voz irada: emprega noutro objeto os teus rigores, que essa vida infeliz está guardada para a vítima só de meus furores. Então, como se ali, né, a figura divina aparecesse para poder justamente impedir justamente para poder impedir essa ação da morte. Okay? Por fim, nós temos essa dupla nomenclatura para o período arcadismo. Lembra, arcadismo vem das Árcades. Desculpe, arcadismo vem das Arcádias. O neoclassicismo novo, classicismo clássico. Por que neoclassicismo? Ora, porque o novo classicismo. O que acontece? Nós tivemos ali no Renascimento o movimento do classicismo. Nós estudamos aqui o classicismo. O que o classicismo era? Uma retomada da antiguidade clássica. Por isso o classicismo clássico. Ora, o arcadismo é uma nova retomada ao clássico. Por isso o neoclassicismo. Resumindo as características do arcadismo. Bucolismo. O que é bucolismo? Essa vida no campo. Tá? Então, ambiente bucólico, ambiente de campo, pastoril. Tá? Então, sempre vai ser ambientado no campo, como nós já vimos. Uso de pseudônimos, nomes falsos pastoris, justamente para viver nesse campo. Exaltação da vida no campo. Presença de musas. Então, o lírico ali contra musas. Politeísmo e referências às mitologias. São as principais características. Nós já vimos discutindo no decorrer dos demais slides anteriores. Nós temos aqui ainda alguns lemas latinos que se fizeram muito presentes no arcadismo, né, ou no neoclassicismo, porque como o arcadismo é uma volta ao clássico, então, de certa forma, né, foram trazidos valores e às vezes não, e até a terminologia, a língua. Ou seja, havia alguns lemas em latim que traziam, que eram máximas do pensamento, da percepção dos valores arcades neoclássicos. Então, um deles, inutilia truncate, ou seja, as inutilidades devem ser banidas. Lembram que essa é uma perspectiva diretamente contra o barroco? No barroco havia todo o exagero, todo o inútil. Então, aqui a simplicidade da razão. Fugere urbem, né, fugir da cidade, então, ir para o campo que é o locus a menos, ou seja, o local a menos. Carpe diem, que é aproveitar o momento. Observe que o carpe diem aqui, ele é diferente do carpe diem barroco. O carpe diem barroco era aproveitar o momento, a hora, enquanto havia a chance de se arrepender, né? E daí se arrepender e alcançar a salvação. Então havia um carpe diem. Aqui o carpe diem já é outro, carpe diem no sentido de aproveitar o momento. Aproveite esse momento. Como que eles aproveitavam? No campo, mas é um aproveitamento muito racional, né? No campo, a partir de poesia, com as musas. Outro lema, áurea, mediocritas, que é mediocridade do ouro, então tudo que é luxo, e lembra que o luxo interessava muito ao barroco, esses eram os lemas latinos. E para fecharmos, há ainda a presença muito forte do mito do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau, um filósofo russo que escreveu a obra O Contrato Social, em que ele argumentava o seguinte: o ser humano nasce bom. A partir do momento em que ele assina o contrato social, ele se torna mal. O que seria assinar esse contrato social? Viver em sociedade. Então, o ser humano, enquanto selvagem, ele é bom. A partir do momento em que ele passa a interagir, né, com o corpo social, ele se torna mal. Lógico que essa é uma perspectiva do Jean-Jacques Rousseau, que se faz muito presente, que se fez muito presente na poesia arte. Bom, essa é a aula de hoje, né? Nós fizemos então um passeio
pelo período do arcadismo, lembrando o contexto próprio do iluminismo, do retorno da razão. A partir daí, em Portugal, se inicia com a fundação da Arcádia Lusitana. O arcadismo, então, ele se caracteriza como um movimento literário de volta ao clássico, uma ruptura ao barroco, uma negação dos exageros barrocos e uma volta ao clássico no sentido de justamente estabelecer uma nova perspectiva que se dá a partir da razão, né, a partir do comedimento, uma literatura comedida, racional. E entre diversos nomes nós vamos ter o Boccaccio, vai ser o grande nome aí, porque ele vai transitar entre o arcadismo e o romantismo. Aqui nós temos a referência, bom, e como sempre oriento, né, volta e dê uma lidinha no material para justamente para poder consolidar o estudo, né, dessa aula. Gostaria, né, como encerramento da disciplina, a oitava aula, agradecer pela presença, pela participação, pelos estudos, desejar a todos uma excelente continuidade dos estudos e aguardá-los numa próxima oportunidade, numa próxima disciplina. Muito obrigado e até mais.